Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai estudar sobre os circuitos de corrente alternada, em paralelo, tá bom? Então, basicamente o que a gente vai fazer? Vamos pegar tudo que a gente aprendeu na aula passada e nas aulas anteriores, em relação aos circuitos de corrente alternada, fasores, números complexos, tudo isso que a gente viu, inclusive a admitância que a gente viu na aula passada, e vamos usar esse conhecimento para resolver problemas de circuitos de corrente alternada em paralelo, beleza? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Aí antes de começar, só lembrando que a corrente ela é a tensão dividido pela resistência, mas aí pensando em números complexos, a corrente ela seria a tensão dividido pela impedância, Aqui esse I que a gente está falando é o I eficaz, da corrente. E aqui esse E que a gente está falando é o E eficaz, que são as magnitudes da corrente e da tensão na forma polar. Com essa fórmula a gente consegue saber a relação entre a corrente e a tensão. Se eu passar, por exemplo, esse ZT para o outro lado, eu tenho que a tensão eficaz, é a corrente eficaz vezes a impedância total do circuito, tá? Agora, no caso particular da gente estar lidando com circuitos em paralelo, circuitos CA em paralelo, é conveniente que no lugar da gente colocar o inverso da impedância, a gente coloque vezes a admitância, Então aqui é como se eu tivesse 1 sobre ZT, e esse 1 sobre ZT é o YT, 1 sobre a impedância total e a admitância total. E aí a gente chega nessa fórmula daqui, que a corrente é igual a E vezes Y total, admitância total. Aí qual é a vantagem da gente conhecer essa fórmula daqui? É que, qual foi o passo a passo que a gente viu na aula passada? A gente calcula a admitância total e aí faz o inverso dela para calcular a impedância total. Aí o que acontece, Nesse caso, a gente substituiria depois nessa fórmula para calcular a corrente, por exemplo. Tá, beleza. Então, só que, se eu olho agora para essa fórmula daqui, eu consigo calcular a corrente a partir da admitância total. Ou seja, eu nem precisaria obter a impedância total. A não ser que o problema peça, aí pediu, a gente obtém. Mas se o problema, por exemplo, só pedisse a corrente, a gente poderia obter a admitância total, o YT, e aí substituir nessa fórmula para calcular a corrente. Então a gente pularia uma etapa, Não precisaríamos calcular a impedância total, tá? Então a corrente da fonte pode ser obtida a partir do produto entre a tensão da fonte e a admitância total. Além disso, como os elementos estão em paralelo, a gente também pode obter a corrente que passa através de cada elemento, Ou seja, através de cada ramo, usando essa fórmula daqui, Então, como é que eu calculo, por exemplo, a corrente que passa no ramo 1? É só eu fazer a tensão como estão todos em paralelo, a tensão é a mesma, em todos os ramos, é o mesmo E. Então, é a tensão dividido pela impedância daquele ramo. Só que a gente sabe que o inverso da impedância é a admitância, então a gente pode calcular a corrente em qualquer que seja o ramo, como sendo o produto entre a tensão e a admitância daquele ramo. Aí, uma vez que a gente já tem a admitância daquele ramo, a gente pode obter diretamente por essa fórmula. Ou, como a gente normalmente vai ter também a impedância de cada um, a gente também pode usar a fórmula do E dividido por Zx, Então, meio que tanto faz. Pode usar uma ou a outra, vai ser a mesma dificuldade, A diferença é que aqui é uma divisão, e aí vai ter uma subtração de fase, E aqui vai ser uma multiplicação de módulo e uma soma de fase. Mas no fim das contas vai dar o mesmo resultado. E aí com isso a gente obtém a corrente eficaz, em cada um dos ramos do circuito. E aí a partir da corrente eficaz a gente consegue obter transformando ela no domínio do tempo, A gente consegue obter a corrente no domínio do tempo. Multiplicando a corrente eficaz, o Ix, por raiz de 2, que aí a gente transforma na amplitude da corrente, no domínio do tempo. Bem, isso aí são as operações que a gente viu nas aulas anteriores, então vamos refazer isso, só que agora para circuito CA em paralelo.
Então vamos começar, ó. Lembra, isso é muito parecido com a aula que a gente teve, sem ser a aula passada, né, a anterior. A gente viu o circuito RL em série, circuito RC em série e circuito RLC em série. Nessa aula a gente vai ver circuito RL em paralelo, circuito RC em paralelo e circuito RLC em paralelo, tá? Então vamos lá, vamos pegar o que o enunciado deu pra gente e vamos obter todos os parâmetros do circuito. Aqui a gente tem o primeiro caso, o circuito RL, né, onde nós temos então o resistor e o indutor em paralelo. Nós temos aqui, por exemplo, um resistor de 3,33 ohm e aqui nós temos um indutor de 2,5 ohm. Eles estão em paralelo. Aqui nós temos uma fonte com uma tensão, a amplitude é raiz de 2 vezes 20 e a fase é 53,13, tá? Quando for passar isso daqui para fasor, a gente tem que pegar essa amplitude e multiplicar por 0,707, que é a mesma coisa que dividir por raiz de 2. Então a gente corta esse raiz de 2, que aí vai ficar uma amplitude de 20, ó. E a fase é o próprio 53,13. Então esse 20 e 53,13 é o fasor da nossa tensão. Esse 20 daqui é o que a gente chamou de tensão eficaz, né? É a tal tensão eficaz. Esse E aqui é o fasor dela, né? E aqui tem a fase dele, né? Então isso aqui é o fasor, é a tensão eficaz, né? Que tem uma magnitude de 20 e uma fase de 53,13 graus, tá? Então essa é a expressão que a gente tem para a nossa tensão, que estava no domínio do tempo, agora passou a estar no domínio fasorial. Bem, o que mais que a gente pode fazer com esses dados? Como está em paralelo, a gente já combinou que vai trabalhar com admitância. Então a admitância do resistor é 1 sobre 3,33, 0 graus, que vai dar 0,3, 0 graus na forma polar, que é 0,3 na forma retangular. Como é que a gente calcula a admitância do indutor? A admitância do indutor é o inverso da reatância indutiva e com uma fase de menos 90 graus. Aí então faz 1 dividido por 2,5, que dá 0,4, menos 90 graus. Esse daqui é a admitância dele na forma polar, que na forma retangular é menos J 0,4. Tá? Que era a admitância total, vou somar uma na outra. Então vai ficar 0,3 mais menos J 0,4, que dá 0,3 menos J 0,4. Passando ele para a forma polar, isso aqui é a forma retangular, né? Passando para a forma polar, é só fazer raiz de 0,3 ao quadrado mais menos 0,4 ao quadrado, que dá 0,5. E fazendo para achar a fase, faz tangente a menos 1, de menos 0,4 dividido por 0,3, que dá menos 53,13 graus. Então aqui a gente está fazendo isso tudo bem rápido, porque a gente já fez diversas vezes essas operações com números complexos. Então lembrando que a gente já teve aulas anteriores, que a gente trabalhou com números complexos de forma mais detalhada. Aqui agora eu estou assumindo que vocês já sabem fazer essas contas, né, de maneira rápida, por isso que eu estou passando isso de forma mais acelerada, tá? Para a gente focar justamente na resolução do problema de circuitos elétricos. Então, operações com números complexos, qualquer coisa, dá uma olhada nas aulas anteriores. Bem, com isso a gente achou então a admitância total do nosso circuito. Então, ó, uma das coisas que geralmente vai se pedir, que pode se pedir num problema, é a admitância total. Se pedir a admitância total, esse é o passo a passo para obter ela. Se o problema pedir a impedância total, aí eu pego a admitância total, faço o inverso dela. Então a impedância total é o inverso da admitância, então é 1 sobre, aqui um 1 complexo, na forma polar, é 0 graus. E a admitância total, 0,5 menos 53,13 graus. Divide, né, os módulos, 1 dividido por 0,5 dá 2, e a fase é 0 menos 53,13, que dá mais 53,13. Então esse daqui é a impedância total também na forma polar. Beleza? Vamos seguindo. O que mais que a gente pode calcular? Aqui antes de fazer o cálculo, só para a gente olhar para o diagrama de admitâncias, temos aqui o 0,3, 0 graus, que é a admitância no nosso resistor. Aqui nós temos o 0,4 menos 90 graus, que é a admitância do indutor. E aqui nós temos o módulo da admitância, 0,5. E aqui a gente tem a fase dele, que é 53,13, mas como está para baixo, menos 53,13.
E aí sim, né? Agora que a gente já tem a admitância total, a gente pode calcular a corrente. A corrente é o quê? É a tensão vezes a admitância, ou a tensão dividido pela impedância, né? Como a gente já tem, a gente pode usar tanto uma quanto a outra, porque a gente tem as duas, mas vamos usar, por exemplo, a admitância. Então a corrente é a tensão vezes a admitância. Como é uma multiplicação, a gente vai usar os números complexos na forma polar. Aqui a gente tem a expressão da tensão na forma polar, né, que é o fasor da tensão, 20, 53,13 graus. E aqui a gente tem a admitância total que a gente calculou, 0,5 menos 53,13 graus. Então multiplica os módulos, 20 vezes 0,5 dá 10, soma as fases, 53,13 mais menos 53,13 vai dar 0. Então esse daqui é o fasor da corrente. A gente tem uma corrente em que o módulo, né, que é a corrente eficaz dela, é esse I eficaz, né, é de 10 amperes, né, com uma fase de 0 graus. Para eu poder transformar esse número daqui, esse fasor, que está no domínio fasorial, transformar isso no domínio do tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse módulo e multiplicar por raiz de 2, e essa fase daqui vai ser 0, né? Então vai ficar seno de ômega t mais 0, que é o próprio seno de ômega t. Então fazendo 10 vezes raiz de 2 vai dar 14,14, seno de ômega t, porque não tem fase 0. Então essa daqui é a expressão, né, a função da corrente elétrica, né, em função do tempo, né? Ou seja, a expressão da corrente elétrica da fonte, daquela fonte de tensão, no domínio do tempo. Então a gente tem aquela fonte de tensão no enunciado e aquela fonte de tensão ela fornece essa corrente para o nosso circuito. Essa corrente ela vai se dividir entre os dois ramos. Um ramo contendo o indutor, né? Então ela vai se dividir numa corrente que a gente está chamando de IR e numa corrente que a gente está chamando de IL. Então essa corrente que está chegando aqui, ela se divide em duas correntes. Como é que a gente calcula essa corrente aqui, ó? Que a gente vai calcular no domínio fasorial, né? O IR maiúsculo, né? E o IL maiúsculo. Como é que a gente calcula o IR? A gente viu que o IR é igual a tensão vezes a admitância desse ramo, que seria a admitância R. E o IL vai ser a tensão, fasor da tensão, vezes a admitância L. Então, de novo, é um produto de números complexos. Vamos usar a forma polar, né? Da tensão e da admitância. E nós temos as duas coisas, né? Nós temos a tensão, que está bem aqui, né? Que é o 20 a 53,13 graus. E nós temos as admitâncias que a gente já calculou aqui, ó. 0,30 graus, 0,4 menos 90 graus. Então, a partir desses dados, a gente consegue calcular, ó, o nosso IR e o nosso IL, tá? Então, aqui está desenhado, né? Nós temos o fasor da tensão, temos o fasor da corrente, que a gente acabou de calcular, e a gente quer calcular agora o IR e o IL, que são as correntes que passam, né, no resistor e no indutor. E aí está aqui, né? É um produto entre dois números complexos, vamos usar a forma polar. Então, para calcular o IR, vai ficar 20, 53,13 graus, vezes 0,30 graus. 20 vezes 0,3 dá 6. 53,13 mais 0 dá 53,13. Então, essa aqui é a resposta na forma polar, né, para a corrente que passa pelo resistor. Então, quem é o IR? O IR é 6, 53,13 graus, ampere, né? Então, essa daqui é a corrente que passa pelo resistor na forma polar. Ou seja, esse daqui é o fasor da corrente do resistor. Se a gente pegar esse fasor aqui, ó, e multiplicar esse 6 por raiz de 2, isso daqui vai ficar o quê? Qual é a expressão dessa corrente IR no tempo, né? O Izinho R. Ela ficaria assim, ó. Raiz de 2 vezes 6, que dá 8,485. A fase é 53,13 graus. Então essa daqui é a expressão do Izinho R, né? Que é a corrente que passa lá no resistor no domínio do tempo. Então a corrente que passa pelo resistor, ela varia, né, no tempo a partir dessa função Izinho R. 8,485 vezes seno de ômega t mais 53,13 graus. A gente também pode calcular o IL, né, que é o fasor da tensão vezes a admitância.
Produto de dois números complexos, a gente usa a forma polar. 20 vezes 0,4 dá 8. 53,13 mais menos 90 vai dar menos 36,87 graus. Essa daqui é a expressão do fazor da corrente no indutor. Se eu fizer 8 vezes raiz de 2, eu vou achar 8 vezes raiz de 2 vai dar 11,314 e a fase é menos 36,87. Então essa aqui é a expressão 11,314 vezes seno de ômega t menos 36,87 é a expressão da corrente que passa no indutor, né, no domínio do tempo. Aqui, só voltando, é que a gente pode transformar esse número complexo da forma polar para a forma retangular, né? E o indutor também, né? A gente pode transformar essa corrente no indutor também da forma polar para a forma retangular. Para isso é só fazer, como é que eu achei esse 3,6? É só fazer 6 vezes cosseno de 53,13 graus, vai dar 3,6, mais J, 6 vezes seno de 53,13 graus, vai dar 4,8. E aqui no indutor, 8 vezes cosseno de menos 36,87 vai dar 6,4. E 8 vezes seno de menos 36,87 vai dar menos 4,8. Aí ficou menos J 4,8. Para que eu estou usando essa forma retangular aqui? Ó? Por que eu estou transformando os dois na forma retangular? Só para a gente aplicar a lei dos nós. Então eu quero aplicar a lei dos nós nesse nó aqui, só para a gente conferir se a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Então eu quero ver se o I, que na forma retangular é simplesmente 10, né? Eu quero ver se quando eu somar o IR com o IL vai dar 10. E aí, como eu vou fazer soma de dois números complexos, eu tenho que usar a forma retangular. Então vamos somar esses dois e ver quanto que vai dar. Bem, fazendo 3,6 mais 6,4 dá 10. E J 4,8 menos J 4,8 dá 0. Então quando fizer essa soma, de fato vai dar 10, que é a corrente que entra, né? Que é o I. A gente sabe que o I é igual a 10. Então aqui, ó, podemos calcular a corrente da fonte a partir da lei dos nós. Então o I seria o IR mais IL, somando os dois, 3,6 mais 6,4 dá 10, J 4,8 menos J 4,8 cancela um com o outro, né, dá 0. Então isso aqui vai dar 10 ampere na forma retangular, né, que é 10 0 graus de ampere na forma polar. E esse é o valor da corrente que a gente já tinha calculado antes, usando a admitância total vezes a tensão, né. Aqui nós temos o diagrama de fazores. Dessa vez, né, há 2 aulas atrás, o nosso diagrama tinha uma corrente só, né, e várias tensões. Agora a gente vai ter uma tensão só e várias correntes. Então aqui nós temos a tensão da fonte. A gente tem aqui a corrente que sai da fonte, que é o I. A gente tem aqui a corrente que passa pelo resistor. E temos aqui a corrente que passa pelo indutor. E aí, olhando para as fases dela, a gente observa que a corrente ela está em fase com a tensão. Essa tensão aqui, ó, é a tensão, é igual a tensão no resistor, que é igual a tensão no indutor, né, que eles estão em paralelo. Então a gente observa que a corrente no resistor está em fase com a tensão do resistor, como já era de se esperar, né? E outras coisas que a gente também observa é que a tensão, ó, aqui a tensão no indutor, ela tá, ó, aqui a tensão no indutor também, né? E aqui nós temos a corrente no indutor. A tensão no indutor, ela tem uma fase de 90 graus, né? Em relação à corrente no indutor, como também já era esperado. Que a tensão no indutor, ela é adiantada a 90 graus em relação à corrente. E aqui nós temos também que a corrente, né, da fonte, ela está atrasada a 53,13 graus em relação à tensão da fonte, né? Ou seja, a tensão da fonte está adiantada a 53,13 graus em relação à corrente da fonte. Então tá aqui, né? Então note que a tensão da fonte está adiantada a 53,13 graus em relação à corrente da fonte, que é o I. A tensão da fonte está adiantada a 90 graus em relação à corrente do indutor, né? Já era de se esperado. E a tensão da fonte está em fase com a corrente do resistor, como também já era de se esperar, né? Aí aqui vamos calcular a potência total. Para calcular a potência total, E vezes I vezes o cosseno do ângulo entre
o do ângulo entre a tensão e a corrente. O ângulo entre os dois é o 53,13 graus. Cosseno de 53,13 graus dá 0,6. Esse aqui é o fator de potência do nosso circuito. Aqui o E e o I são os valores eficazes, né? Valor efetivo, valor eficaz da tensão e da corrente, que são os módulos dos fasores, né? O módulo do E é 20 e o módulo do I é 10. Cadê? O módulo de E é 20, né? E o módulo do I é 10. Então, faz 20 vezes 10, vai dar 200. Cosseno de 53,13 dá 0,6. 200 vezes 0,6 dá 120 watts. Então, essa daqui é a potência fornecida pela nossa fonte, que é a potência total. Tá? Poderíamos calcular a potência total também a partir do resistor, porque a potência é um número real. O resistor que fornece a parte real do número complexo, né, da impedância. Então, fazendo potência total, por exemplo, como VR² dividido por R. 1 sobre R é a condutância, né? Então a gente poderia fazer também VR² vezes a condutância, tanto faz, tá? Então VR² seria 20², porque a tensão no resistor é a mesma tensão da fonte, porque está em paralelo, então é 20 também. E a condutância, que é o inverso da resistência, 1 sobre a resistência é 0,3. Então 20² é 400 vezes 0,3 vai dar também 120 watts, a gente está calculando a mesma coisa. E uma outra forma de calcular seria fazer a soma das potências dissipadas em cada um dos elementos, né? A potência dissipada no resistor é a tensão no resistor, que é o próprio E, né? Porque está em paralelo, vezes a corrente no resistor, vezes o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. O ângulo entre os dois é o mesmo, eles estão em fase, então vai dar 0, seria cosseno de 0, que é 1. A tensão é 20 e o módulo lá do IR é 6, né? Então, se a gente for lembrar, ó, cadê onde a gente calculou IR? Tá aqui, ó. O módulo dele é 6. Então, 20 vezes 6 vezes cosseno de 0. Então, cosseno de 0 é 1. 20 vezes 6 vai dar 120. E para calcular a potência dissipada no indutor, a tensão é 20. O módulo lá é 8, né? Da corrente no indutor é 8. Só que a fase entre a tensão e a corrente, como a gente já viu, a diferença de fase entre a tensão e a corrente é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0, então deu 0. Significa dizer o quê? Que a gente sabe que o indutor ele é um elemento que armazena energia, ele não dissipa potência, portanto a potência dissipada por ele é 0. E aí, novamente, a gente acha a potência total de 120 watts. E o fator de potência, a gente já viu que é o cosseno de 53,13 graus, que dá 0,6. E olhando para a corrente, a gente já viu que a corrente está atrasada em relação à tensão, né? Portanto, o fator de potência é de 0,6 e ele está atrasado, tá? Aqui mais uma forma de calcular o fator de potência. Em circuitos CA em paralelo, a gente poderia usar essa fórmula daqui, né, por exemplo, que o fator de potência é a condutância, né, do resistor, o inverso da resistência, né? A condutância é dividido pela admitância total. A condutância é 0,3, o módulo da admitância total é 0,5, então 0,3 dividido por 0,5 dá 0,6. Com isso a gente conseguiria calcular o fator de potência logo no início, se fosse pedido, né? Porque isso daqui a gente já tem logo no início da resolução do problema, né? Então, 0,3 e 0,5. Vou só mostrar para vocês onde estão esses valores, né? Então, 0,3, ele está aqui, ó. Isso daqui seria o nosso G, né? Que é a condutância que está lá na admitância do resistor. E a admitância total está aqui, né? Então, o módulo dela está aqui, ó. Então, isso aqui é o módulo da admitância total. Fazendo 0,3 dividido por 0,5... a gente já acha o fator de potência, que é 0,6. Beleza? E aí vamos fazer tudo isso de novo, só que agora para um circuito RC em paralelo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, mesma abordagem, só que agora para esse outro problema. Aqui teve também uma outra diferença, que ao invés da gente ter uma fonte de tensão, agora a gente tem uma fonte de corrente, tá? Mas o passo a passo é o mesmo, só que dessa vez, ao invés da gente ter o E, a gente vai ter o I, tá? Que é a corrente.
Então vamos lá. Primeiro passo, vamos obter o fasor da corrente. É só multiplicar a amplitude por 0,707, aqui a fase é zero, né? Então 0,707 vezes 14,14 dá 10, fase é zero, então deu 10, 0 graus. Esse aqui é o nosso fasor da corrente, que é a forma polar aí da nossa corrente. Então vamos lá. Aí vamos calcular agora a admitância total. Nós temos que a admitância do resistor, ela é 1 sobre 1,67, 0 graus. Então 1 dividido por 1,67, 0 graus, vai dar 0,60 graus, forma polar, né? Que é 0,6 na forma retangular. E olhando para o capacitor, é 1 sobre 1,25, 90 graus positivo, que vai dar 0,8, né? 1 dividido por 1,25 dá 0,8, 90 graus, na forma polar. E na forma retangular é J 0,8. Para calcular a admitância total é a soma das duas admitâncias, então vai ser 0,6 mais J 0,48, isso aqui na forma retangular. Para passar para a forma polar, tem que fazer raiz de 0,6 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado, que dá 1, e tangente a menos 1 de 0,8 dividido por 0,6, que dá 53,13 graus. Então isso daqui é a forma polar da nossa admitância total. Para calcular a impedância total, pode fazer o inverso da admitância, né? Vai ficar 1 0 graus dividido por 1, 53,13 graus. 1 dividido por 1 dá 1. 0 menos 53,13 dá menos 53,13. Então aqui é a impedância total, se o problema pedir. É assim que se calcula. Aqui tem o diagrama das admitâncias. A gente observa aqui a admitância do resistor, né? 0,60 graus. A gente vê aqui a admitância do capacitor, um imaginário positivo, né? 0,8, 90 graus. Aqui a gente tem somando as duas, calculando o módulo, a gente tem a admitância total, o módulo é 1, né? E o ângulo 53,13 graus positivo, tá? Então isso aqui é a nossa admitância total. Fazendo, por exemplo, a tensão, ela pode ser calculada usando corrente dividido por admitância. Ou então pode fazer corrente vezes a impedância, tá? Tanto faz, vai dar a mesma resposta. Se a gente fizer usando essa fórmula, ou então a gente pode fazer corrente vezes ZT, né? Seria a impedância total. Vai chegar no mesmo resultado. Mas vamos seguir essa abordagem daqui, né? Ele está dizendo para a gente, então, que a tensão é igual a corrente dividido pela admitância total. São números complexos, estou fazendo divisão, vou usar a forma polar. Forma polar da corrente é o 10, 0 graus. Forma polar da admitância total é 1, 53,13 graus. 10 dividido por 1 dá 10. 0 menos 53,13 dá menos 53,13 graus. Então nós temos aqui o fasor da tensão. Essa daqui é a tensão na fonte de corrente. É a tensão da fonte de corrente, na forma fasorial. Para passar para o domínio do tempo, eu faço 10 vezes raiz de 2, que vai dar 14,14, vezes seno de ômega t, a fase é menos 53,13 graus. Seno de ômega t, menos 53,13 graus. Temos então a tensão na forma fasorial e temos a tensão também no domínio do tempo. Agora que nós temos a tensão, a gente pode calcular a corrente em cada ramo, né? Porque a corrente, ela é o quê, né? A corrente em cada ramo é a tensão naquele ramo, que a própria tensão E, porque estão todos em paralelo, né? Então a tensão E dividido pela impedância daquele ramo. Ou então, né, como a admitância é inversa da impedância, é a tensão naquele ramo vezes a admitância daquele ramo. Então com isso a gente consegue calcular a corrente em cada ramo, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui que a tensão é 10, 0 graus, a corrente, né, 10, 0 graus, a tensão a gente acabou de calcular, ela é 10 menos 53,13 graus. Então essa aqui é a tensão E, né? Entre esses dois pontos. A gente quer calcular o IR, né? Que é a corrente que passa por esse ramo, né? Por esse resistor. E quer calcular o IC, que é a corrente que passa por esse ramo, ou seja, que passa por esse capacitor. Então, pela fórmula, o IR é a tensão vezes a admitância R. Então, IR é a tensão vezes a admitância. Produto de dois números complexos, vamos usar a forma polar. Forma polar da tensão, está aqui.
10 menos 53,13. E aqui está a forma polar da admitância do resistor, que a gente calculou lá no início. 10 vezes 0,6 dá 6, menos 53,13 mais 0 dá menos 53,13. Então aqui a gente tem a expressão da corrente que passa pelo resistor na forma polar. Daqui para cá, né, fazendo 6 vezes cosseno de menos 53,13 e fazendo 6 vezes seno de menos 53,13, a gente acha a forma retangular dessa corrente que passa pelo resistor, tá? A gente vai usar a forma retangular só para provar a lei dos nós. E a forma polar a gente vai usar depois para transformar esse fasor para o domínio do tempo, né? Bem, de forma equivalente, a gente tem que o IC é o E vezes o YC. Nós temos que o E é 10 menos 53,13. O YC é 0,890 graus. 10 vezes 0,8 dá 8. Menos 53,13 mais 90 dá 36,87. Então aqui a gente tem a forma polar da nossa corrente que passa pelo capacitor. E aqui fazendo 8 vezes cosseno de 36,87 e também fazendo 8 vezes seno de 36,87, a gente acha esse mesmo número complexo, só que na forma retangular. Aí, só para provar a lei dos nós, né, a gente pode somar esses dois, vai dar 3,6 mais 6,4 dá 10 ampere, né? E menos 4,8 mais 4,8 dá 0. Então a gente provou que a corrente ia 10 ampere, como a gente já sabia, né? Que isso daí já foi até dado no enunciado. E a forma polar vai ser usada para transformar isso aqui no domínio do tempo. Basta fazer raiz de 2 vezes 6 para achar o IR, né? E raiz de 2 vezes 8 para achar o IC. Então, fazendo a raiz de 2 vezes 6, a gente acha 8,485. A fase é menos 53,13. Então, vezes seno de ômega t, menos 53,13. E para o caso do... Aqui não é indutor não, né? Aqui é IC. Né? Para o caso do capacitor, que é o IC, né? Ela é 8 vezes raiz de 2. Então está aqui, raiz de 2 vezes 8, 11,314. E a fase é 36,87. Então, vezes seno de ômega t mais 36,87. Essa daqui é a expressão da corrente que passa pelo capacitor. Aqui é IC também, né? Aqui é só para provar a lei dos nós. Então, somando uma com a outra, isso dá 10 ampere. Ou, né, aqui na forma retangular, ou na forma polar, que seria 10, 0 graus. Que a gente já sabia que é o valor da corrente da fonte do enunciado, né? Aqui a gente tem o diagrama dos fasores, né? De novo, nós temos a tensão. Aqui a tensão ela tem um módulo menos 53,13 graus. A corrente que passa pelo... Aqui essa tensão é a mesma tensão que passa no resistor, que é a mesma tensão que passa no capacitor, né? Essa corrente do resistor está em fase, né, com a corrente com a tensão do resistor também, né? Como a gente já consegue verificar pelos resultados, né, olhando para os fasores. A gente verifica também que a tensão está atrasada a 53,13 graus em relação à corrente da fonte. E ela também está atrasada a 90 graus em relação à corrente no capacitor. Isso tudo a gente já sabe pela teoria, que a tensão e a corrente ficam em fase no resistor e que a tensão fica atrasada a 90 graus em relação à corrente no capacitor. Então isso aí já era esperado, tá? Então a tensão na fonte está atrasada a 53,13 graus em relação à corrente da fonte. Ela está atrasada a 90 graus em relação à corrente do capacitor e a tensão está em fase com a corrente do resistor. E aí vamos para o cálculo da potência, né? Aqui tem diversas formas de calcular a potência total e a gente também vai ver diversas formas para calcular o fator de potência. Então aqui tem a potência, é a tensão vezes a corrente. Tanto a tensão quanto a corrente tem o módulo 10, né? Que é a tensão e a corrente eficaz, né? O valor eficaz delas. O ângulo entre a tensão e a corrente é 53,13 graus. Cosseno de 53,13 dá 0,6, que é o fator de potência, né? E 100 vezes 0,6 vai dar 60 watts. Outra forma de calcular a potência total é fazendo a tensão no resistor ao quadrado sobre R. Tensão no resistor é a própria tensão da fonte. Então seria 10 ao quadrado.
Ao invés de dividir por R, eu posso multiplicar pela condutância. Então 10 ao quadrado vezes 0,6 dá 60 watts, mesma resposta, né? Outra forma seria somar as potências dissipadas em cada um deles. Então a potência dissipada no resistor é a tensão no resistor, que é 10, vezes a corrente no resistor, que é 8, né? Então 10 vezes, vezes 6, né, que é 6. Cadê, ó? IR. Cadê o IR? Tá aqui, ó, IR é 6 e o IC que é 8, né? Então, e a tensão é 10. Então, fazendo 10 vezes 6, aqui, ó, 10 vezes 6, que dá 60, cosseno do ângulo entre eles, né? Como a tensão e a corrente no resistor estão em fase, o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, vai dar 60. Aí, olhando para o capacitor, 10 vezes 8, só que a fase no capacitor, a fase entre a corrente e a tensão é 90 graus, né? Cosseno de 90 graus é 0. Portanto, potência dissipada no capacitor é 0, como era de se esperar, porque o capacitor não dissipa potência. E aí, de novo, potência total 60 watts. Tá? Aqui é o fator de potência, 0,6. E como dessa vez a corrente está adiantada, a corrente da fonte está adiantada em relação à tensão da fonte. Portanto, fator de potência adiantado. Então, 0,6 está adiantado. Aqui, outra maneira de calcular o fator de potência é fazer a condutância dividido pela admitância total. Condutância é 0,6, a admitância total é 1, né, os módulos, né? Então, isso daqui deu 0,6, como a gente acabou de calcular também. Então, uma outra maneira de calcular o fator de potência. E aqui, para fechar, um último circuito. Agora, o circuito RLC em paralelo. Então, agora a gente tem um resistor em paralelo com o indutor, em paralelo com o capacitor. Novamente, a gente tem uma fonte de tensão. Aqui a gente tem o módulo dela, raiz de 2 vezes 100, e aqui tem a fase dela, 53,13 graus. Vamos obter o fasor, né, dessa tensão. É só multiplicar a amplitude por 0,707, que é o mesmo que dividir por raiz de 2. Aí quando dividir raiz de 2 com raiz de 2, isso aqui vai dar 100, né? E a fase é 53,13 graus. Então isso aqui é o fasor da tensão, que é o número complexo na forma polar. Vamos obter agora a admitância de cada um deles, né? Então YR vai ser 1 dividido por 3,33, 0 graus. O YL vai ser 1 dividido por 1,43, menos 90 graus. E o YC vai ser 1 dividido por 3,33, mais 90 graus. Então tá aqui, ó. O YR vai ser 0,3, 0 graus, na forma polar, que é simplesmente 0,3 na forma retangular. O YR vai ser 0,7 menos 90 graus, na forma polar, que é menos J 0,7 na forma retangular. E aqui a gente tem o YC, a admitância do capacitor, 0,3 90 graus, na forma polar, e J 0,3 na forma retangular. Então, com isso, a gente tem as admitâncias de todos eles, tanto na forma polar quanto na forma retangular. Para que a gente precisa da forma retangular? Porque a admitância total é a soma das admitâncias. Para fazer soma, tem que estar na forma retangular. E aí vai ficar 0,3, né? E aí menos J 0,7 mais J 0,3, menos 0,7 mais 0,3 dá menos 0,4. Então, menos J 0,4, isso aqui na forma retangular. Passando para a forma polar, vai dar o módulo 0,5 e a fase menos 53,13. Então, essa daqui é a nossa admitância na forma polar. Com ela, a gente pode calcular, por exemplo, a impedância total, que é o inverso dela. E aí vai ficar 0 graus dividido por 0,5 menos 53,13 graus. 1 dividido por 0,5 dá 2. 0 menos 53,13 dá mais 53,13. Então, com isso, a gente também obteve a impedância total desse circuito em paralelo. Tá? E aí, né, a gente tem o diagrama de admitâncias. A gente vê aqui a admitância, né, do resistor. Aqui tem a admitância do capacitor, né, que é mais 90 graus. Aqui tem a admitância do indutor, que é menos 90 graus. E aí, fazendo uma menos a outra, a gente tem a parte imaginária da admitância total. E a parte real da admitância total é o próprio resistor, né?
Aqui tem o módulo dela, que é 0,5, né? E tem a fase, que é 53,13, só que ela é negativa porque está abaixo do eixo X. Com isso, a gente consegue calcular a corrente da fonte. Basta fazer o produto da tensão da fonte vezes a admitância total. Tensão da fonte é 100,53,13. A admitância total, que a gente calculou agora, 0,5 menos 53,13. E aí, fazendo 100 vezes 0,5 dá 50. 53,13 menos 53,13 dá 0. Então, essa daqui é a expressão do fasor da corrente da fonte. E a gente pode, com ele, obter a corrente da fonte no domínio do tempo. É só fazer raiz de 2 vezes 50, que dá 70,7. Aqui a fase é 0, né? Então vai ficar simplesmente seno de ômega t. Então essa daqui é a expressão da corrente da fonte no domínio do tempo. Aqui a gente tem, então, a nossa tensão da fonte na forma fasorial. Temos aqui a corrente da fonte na forma fasorial. Nós temos também aqui cada uma das correntes que a gente quer calcular. O IR, o IL e o IC, que são as correntes no resistor, no indutor e no capacitor. Bem, para calcular a corrente aqui no resistor, é só fazer a tensão no resistor vezes a admitância do resistor, né? Então tá aqui, ó. Corrente no resistor é a tensão no resistor, que é a mesma tensão da fonte, que está todo mundo em paralelo, né? Então é a tensão da fonte vezes a admitância do resistor. Multiplicação, vamos usar a forma polar. Então a forma polar da tensão, 100,53,13. E aqui a forma polar da admitância do resistor, 0,30. Então 100 vezes 0,3 dá 30. 53,13 mais 0 dá 53,13. Aqui está a expressão da corrente no resistor na forma polar. E aqui, né, está a expressão dela na forma retangular. Fazendo a mesma conta para o indutor, então é a tensão vezes a admitância, né, do indutor. Então 100 vezes 53,13 vezes 100, 53,13 vezes 0,7 menos 90. 100 vezes 0,7 dá 70. 53,13 menos 90 dá menos 36,87. Então aqui nós temos a corrente no indutor na forma polar. E aqui a corrente no indutor na forma retangular. E aí, para calcular a corrente no capacitor, 100,53,13 vezes a admitância do capacitor, que é 0,390 graus. 100 vezes 0,3 dá 30. 53,13 mais 90 dá 143,13. Então aqui nós temos a expressão, o fasor, né, da corrente no capacitor. E aqui a gente tem a expressão dele na forma retangular. Tá? Para que a gente usou essa forma retangular? Só para provar a lei dos nós. Então, se a gente somar cada uma dessas correntes, ela tem que dar a corrente total I, né? Que é a corrente da fonte I. Então, aqui, ó, somando cada uma delas, a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Então, somando o IR mais o IL mais o IC, isso aqui vai dar 18 mais 56 menos 24, que dá 50. E 24 menos 42 mais 18 dá 0. Então aqui vai ficar 50 ampere, que na forma polar é 50 a 0 graus. Isso daqui é a expressão da corrente que a gente já calculou, né? E para obter a corrente no domínio do tempo que passa no resistor, no indutor e no capacitor, a gente tem que pegar a forma polar, né? E fazer raiz de 2 vezes 30 com fase de 53,13. Raiz de 2 vezes 30 dá 42,43. Seno de ômega t mais 53,13. Essa é a expressão da corrente no resistor. Corrente no indutor. Raiz de 2 vezes 70 com fase de menos 36,87. Então, raiz de 2 vezes 70 dá 99. Seno de ômega t menos 36,87. E para o capacitor, raiz de 2 vezes 30. Seno de ômega t mais 143,13. Então, raiz de 2 vezes 30 dá 42,43, vezes seno de ômega t mais 143,13. Então, a gente obteve também as expressões de cada uma das correntes no domínio do tempo. Aqui a gente tem o diagrama de fasores. Nós temos a tensão da fonte. Temos aqui o IR, que está em fase com a tensão da fonte. Temos o I, que é a corrente da fonte. Está atrasado, né, 53,13 graus em relação à tensão. Né? Então, a tensão está adiantada a 53,13 graus
em relação à corrente I. Além disso, ela está adiantada 90 graus em relação à corrente do indutor, né? E a tensão do capacitor está atrasada 90 graus em relação à corrente do capacitor. Tudo isso já era esperado. A gente sabe que a tensão fica adiantada em relação à corrente no indutor e fica atrasada em relação à corrente no capacitor, né? Então, note que a tensão da fonte está adiantada 53,13 graus em relação à corrente da fonte. A tensão da fonte está adiantada 90 graus em relação à corrente do indutor e está atrasada 90 graus em relação à corrente do capacitor. E, além disso, ela está em fase com a corrente do resistor, né? Aqui o cálculo da potência total. Então, a gente pode usar essa fórmula, né? Aqui a magnitude da tensão, que é 100, magnitude da corrente é 50, cosseno do ângulo entre elas, cosseno de 53,13 dá 0,6, isso aqui é o fator de potência, né? 100 vezes 50 dá 5.000. 5.000 vezes 0,6, potência total, né, que é a potência fornecida pela fonte, nesse exemplo é de 3.000 watts. A gente pode calcular também a potência usando a fórmula com o resistor, né? E aí pode tanto olhar para a tensão dividido pela resistência, quanto a tensão vezes a condutância. A tensão é a mesma tensão da fonte, é 100, então 100 ao quadrado. Condutância é 0,3. 100 ao quadrado vezes 0,3 também vai dar 3.000 watts. E a gente também poderia olhar para a potência dissipada em cada um dos elementos. Então, potência dissipada no resistor vai ser 100 vezes a corrente no resistor, 100 vezes 30. O ângulo entre a tensão e a corrente no resistor é 0, que estão em fase. Então, 100 vezes 30 vezes cosseno de 0 é 1, vai dar 3.000, né? No indutor, vai ser 100, a corrente no indutor é 70, 100 vezes 70, a fase, né, entre a tensão e a corrente no indutor é 90 graus, cosseno de 90 graus é 0. E no capacitor, tensão é 100, corrente é 30, 100 vezes 30, só que a fase é 90 graus, então também vai dar 0, portanto, a gente vai chegar no mesmo resultado, 3.000 watts. Potência dissipada no indutor e no capacitor são sempre 0, né? Aqui a gente tem de novo, né, mostrando que o fator de potência é 0,6, que é o cosseno de 53,13, e uma vez que a corrente I está atrasada em relação à tensão, então esse fator de potência está atrasado. Aqui mais uma vez mostrando que a gente pode calcular o fator de potência fazendo a condutância dividido pela impedância total. Aí nesse caso vai dar 0,3 dividido por 0,5, que dá 0,6, como a gente já havia calculado anteriormente. Tá bom? Então com isso, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!